Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso curso de derivadas. Hoje temos aqui a regra da subtração. A gente vai explicar como funciona e fazer alguns exemplos. E qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Bom, eu tenho que a regra da subtração diz que d de x de f de x menos g de x igual a d de x de f de x menos d de x de g de x. Lembrando que essa regra aqui é semelhante à regra da adição. A única diferença aqui é que em vez do menos eu teria um mais. Então, explicando melhor essa fórmula, eu quero dizer que se eu tiver a derivada de duas funções subtraindo ou somando, aqui no caso subtraindo, eu posso separar em duas derivadas. Está vendo aqui? Eu posso separar a derivada de uma função menos separar a derivada da outra função. Então isso aqui é simples de entender. Tenho duas funções somando ou subtraindo, eu separo em duas derivadas. Bom, então sempre é bom colocar um exemplo para ficar melhor. Então se eu tiver aqui d de x de x elevado à quarta mais 2x elevado à sexta menos 4x à quarta mais 2x à quinta. Observe que aqui eu tinha apenas duas funções, mas essa regra vale para o tanto de função que eu tiver aqui. Então, se eu tiver 100 funções, essa regra vai valer. Eu posso separar em 100 derivadas de cada função. Então, aqui no caso eu tenho 4 funções. Eu posso separar em 4 derivadas seguindo esse exemplo. Então, observe outra coisa. Aqui eu tenho subtração, tenho uma adição novamente, mas isso não importa, eu posso combinar todas elas na única regra. Então, como é que ficaria isso aqui usando a regra? Isso aqui fica igual a d dx da primeira função, que é x à quarta, mais d dx da segunda função, que é 2x à sexta, menos d dx da terceira função, que é 4x à quarta, mais d dx da outra função, que é 2x à quinta. Observe o seguinte, eu separei em 4 funções. Observe que aqui dentro tem a regra que a gente explicou na última aula, a regra da constante vezes uma função, aqui também e aqui também. Então, como eu já expliquei, eu já vou fazer essa parte direto. Então, isso aqui, como eu separei em 4 funções, eu vou derivar. A derivada daqui é 4, lembrando que o 4 passa para frente, vezes x elevado a 4 menos 1 dá 3, mais essa derivada aqui, o 6 passa multiplicando o 2, vai ficar 12. Observe que quando a gente for avançando no curso, eu já vou fazendo as derivadas direto. Eu não vou mais colocar aqui o 6 para multiplicar por 2, eu já vou fazendo direto porque vocês têm que assistir às aulas iniciais, certo? Então aqui 6 vezes 2 dá 12, vezes x, aqui eu subtraio 1, 6 menos 1 que dá 5, menos o 4 desce multiplicando, então 4 vezes 4 dá 16, vezes x, aqui eu subtraio 1, 4 menos 1 dá 3, mais d dx de 2x à quinta, então 5 desce multiplicando, 5 vezes 2 dá 10, vezes x elevado a 4, porque eu subtraio 1. Então, eu fiz aqui o seguinte, eu separei em várias derivadas, derivei, e agora eu tenho que olhar o seguinte, eu tenho alguma que tem um expoente igual, então aqui tem x ao cubo e aqui tem x ao cubo, então eu tenho que juntar. Então isso aqui vai ser igual 4x ao cubo menos 16x ao cubo. Então eu vou juntar 4x ao cubo menos 16x ao cubo mais 12x à quinta, eu estou conservando, mais 10x à quarta, eu também conservei. Então aqui eu vou juntar, então eu tenho 4 menos 16, faço o jogo de sinal, mais com menos dá menos, então vai ficar 16 menos 4 dá 12, x ao cubo, e a gente faz e conserva o sinal do maior, então vai ficar menos 12x ao cubo. Aqui não é igual, então eu só vou conservar, mais 12x à quinta, mais 10x à quarta. Pronto, terminamos aqui novamente, mais uma derivada aqui, mais uma aula. Qualquer dúvida aqui vocês podem perguntar nos comentários. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E até a próxima sessão de derivadas.